Há uma frase que quase todos os crentes já disseram pelo menos uma vez na vida: Deus me ama. 3 palavras, simples, reconfortantes, inofensivas. Mas no século XVII, um homem solitário num quarto em Amsterdã pegou nessas 3 palavras e desmontou-as peça por peça com a precisão de um cirurgião. E quando terminou, o que restava não era conforto, era uma verdade tão fria e tão vasta que a maioria das pessoas prefere nunca olhar para ela. Esse homem era Baruch de Spinoza, e o que ele demonstrou vai incomodar-te até o fim deste vídeo. Em 1866, um jovem de 23 anos foi chamado diante dos líderes da sinagoga portuguesa de Amsterdã, o Talmud Torá, o coração espiritual da comunidade sefardita nos Países Baixos. Não era um criminoso, não tinha roubado, não tinha matado, não tinha traído, tinha feito algo muito pior, tinha pensado, e o que ele pensou foi tão perigoso, tão inaceitável, tão corrosivo para a estrutura inteira da fé organizada, que a comunidade inteira precisou se reunir para arrancar o seu nome da história. O Érem, a excomunhão, que leram contra Baruch de Spinoza naquele dia, é um dos documentos mais violentos já escritos por uma instituição religiosa. As palavras exatas sobreviveram: maldito de dia, maldito de noite, maldito ao deitar, maldito ao levantar, maldito ao sair, maldito ao entrar. Que Deus nunca o perdoe, que a ira e o furor de Deus ardam contra este homem. Ninguém deveria falar com ele. Ninguém deveria estar a menos de 4 côvados dele. Ninguém deveria ler uma única palavra escrita por ele. Ninguém deveria permanecer sob o mesmo teto que ele. Ele foi apagado, não apenas da comunidade, da existência. A pergunta que deveria perturbar qualquer pessoa racional é esta: o que esse homem silencioso, que vivia entre livros e lentes ópticas, poderia ter dito que merecesse tamanha fúria? A resposta é simples e devastadora. Spinoza disse que Deus não pode amar os seres humanos, e depois demonstrou por quê, não com retórica, não com opinião, com geometria, mas para entender a verdadeira dimensão dessa ideia, é preciso primeiro entender o mundo em que ela nasceu, porque as ideias não existem no vazio. Nascem em lugares concretos, em ruas específicas, dentro de paredes manchadas pela umidade e pelo medo. A Europa do século XVII era um continente partido. A Guerra dos 30 Anos, que começou como um conflito religioso e se transformou na maior catástrofe demográfica que a Europa Central já tinha visto, tinha acabado de arrasar o coração do continente. Entre 1/3 e metade da população de regiões inteiras da Alemanha morreu. Aldeias inteiras desapareceram. A peste seguiu os exércitos. A fome seguiu a peste. E sobre as ruínas, as igrejas ergueram-se com mais força do que nunca, porque no mundo de morte, a promessa de um Deus que ama é a única coisa que impede as pessoas de perderem a razão. Em Espanha e Portugal, a Inquisição continuava o seu trabalho com eficiência burocrática. Herges, judeus secretos, pensadores livres, todos alimentavam as mesmas fogueiras. A religião não era uma escolha, era a estrutura que mantinha a sociedade de pé. Questionar Deus não era um exercício intelectual para cavalheiros iluminados, era um acto de guerra contra a ordem social, e a punição era proporcional à ameaça. E é aqui que Amsterdã entra na história como uma anomalia extraordinária. Uma cidade mercantil, pragmática, construída sobre pântanos drenados e sobre o lucro do comércio global. Os holandeses tinham descoberto algo que o resto da Europa ainda não compreendia: a tolerância religiosa é boa para os negócios, não por virtude moral, por cálculo econômico. Judeus expulsos de Portugal e Espanha, muitos deles cristãos novos que tinham vivido gerações inteiras a esconder a sua fé verdadeira, encontraram em Amsterdã um refúgio precário. Tinham permissão para existir, tinham permissão para rezar,
tinham permissão para fazer negócios, desde que não causassem escândalo, desde que não pusessem em risco a frágil tolerância que os protegia. A comunidade sefardita de Amsterdã vivia, portanto, sob uma pressão dupla e sufocante. De fora, a necessidade constante de parecer inofensiva, respeitável e silenciosa aos olhos dos calvinistas holandeses que controlavam a cidade. De dentro, a necessidade feroz de manter uma ortodoxia rígida, quase paranoica, para preservar a identidade coletiva de um povo que já tinha sido obrigado a apagar-se uma vez e não queria voltar a fazê-lo. Spinoza nasceu dentro dessa tensão, cresceu dentro dela, respirou-a todos os dias da sua juventude. E foi essa tensão que lhe fez explodir. Mas aqui começa o verdadeiro mistério, porque Spinoza não era um ateu vulgar, não era um jovem arrogante que queria chocar os mais velhos, não queria destruir Deus, não queria ridicularizar a fé. Queria algo muito mais perturbador, muito mais perigoso. Queria entender Deus com a mesma frieza com que se entende um teorema de geometria, sem emoção, sem devoção, sem medo, apenas razão. E foi exatamente isso que fez. Na sua obra principal, A Ética, demonstrada à maneira dos geômetras, Spinoza construiu um sistema filosófico inteiro, usando o método de Euclides. Definições, axiomas, proposições e demonstrações, como se a natureza de Deus pudesse ser calculada, como se o amor, o desejo, a tristeza e a alegria fossem forças tão mensuráveis e tão impessoais quanto a gravidade. Não escreveu com paixão, escreveu com lógica. E essa frieza era, paradoxalmente, o que tornava sua obra tão incendiária. Porque quando aplicou esse método geométrico à questão central da religião, a relação entre Deus e os seres humanos, chegou a uma conclusão que nenhuma autoridade religiosa e nenhuma tradição jamais poderia aceitar. E Spinoza percebeu algo ainda mais perturbador do que a simples negação do amor divino. Percebeu que o problema começava antes, muito antes, na própria definição de Deus, que todos aceitavam, sem questionar. Toda a teologia tradicional, judaica, cristã, islâmica, parte de um pressuposto tão enraizado que ninguém sequer o identifica como pressuposto. Deus é uma pessoa, tem vontade, tem intenções, faz escolhas, escolhe criar o mundo, escolhe amar certas criaturas, fica irado com outras, pune os desobedientes, recompensa os fiéis, perdoa os arrependidos, sente ciúme quando seu povo adora outros deuses. Esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus do Evangelho, o Deus do Alcorão, é, em essência, um ser humano amplificado ao infinito, uma consciência com as mesmas emoções que nós, apenas sem limites. Spinoza olhou para essa imagem e fez uma pergunta que ninguém queria ouvir. Se Deus é realmente infinito, absolutamente infinito, por que age exatamente como um ser finito? Por que tem preferências? Ter preferências significa escolher uma coisa em detrimento de outra, o que significa não ter tudo. Por que se irrita? A irritação é uma resposta a algo que nos contraria, o que significa que algo tem poder sobre nós. Por que precisa ser adorado? A necessidade de reconhecimento é a marca mais clara de um ser incompleto. Cada uma dessas características, cada emoção, cada desejo, cada reação, é a marca de um ser que depende de algo externo a si mesmo. Um ser que reage, um ser que é afetado. E um ser que é afetado por algo externo não é, por definição, absolutamente infinito. Portanto, esse Deus pessoal das religiões, esse Deus que ama, que odeia, que se alegra e se entristece, contém uma contradição lógica, fundamental e irreparável. É um Deus que se pretende infinito, mas se comporta como finito. É um Deus construído à imagem e semelhança do homem, disfarçado de absoluto. E é aqui que tudo se torna genuinamente perigoso, porque Spinoza
não parou na crítica. Qualquer céptico pode criticar. Spinoza construiu uma alternativa. E a alternativa era pior do que a crítica, porque era irrefutável dentro da sua própria lógica. Na proposição 17 da parte VU da ética, afirmou com clareza geométrica, sem hesitação, sem qualificação: Deus não é afetado por nenhum afeto de alegria ou de tristeza. Não sente, não deseja, não ama, não odeia, e não porque seja cruel ou indiferente ou ausente, mas porque é absolutamente completo. O amor, para Spinoza, é uma paixão no sentido técnico que ele próprio definiu. Uma afecção que implica uma transição, uma passagem de um estado de menor perfeição para um estado de maior perfeição, ou vice-versa. Quando amamos alguém, algo muda em nós, passamos de uma condição para outra, sentimos-nos mais completos, mais vivos, mais intensos. E esse mais é a prova de que antes estávamos em menos. Somos afetados, e ser afetado significa depender de algo que está fora de nós. Significa que não nos bastávamos, significa que precisávamos. Agora, aplica isso a Deus. Se Deus ama, significa que algo externo a Ele, um ser humano, uma criatura, uma oração, o levou a mudar de estado. Significa que antes de amar, Deus estava num estado inferior ao estado em que se encontra depois de amar. Significa que precisava de algo que não tinha. Significa que havia uma carência em Deus. E um Deus com carência não é infinito. Um Deus que precisa não é completo. Um Deus que precisa não é Deus. Mas havia uma contradição que quase ninguém tinha percebido e que torna a tese de Spinoza não apenas filosófica, mas politicamente explosiva. O problema não era abstrato, era profundamente, perigosamente prático. Toda a estrutura das religiões organizadas, todas, sem exceção, depende de um Deus que reage ao comportamento humano. Se Deus não ama, a oração perde o sentido. Para que rezar se ninguém está a ouvir com o coração? Se Deus não se ira, o pecado perde a consequência. Para que evitar o mal se nenhum juiz se importa? Se Deus não recompensa, a virtude perde o incentivo mundano que a sustenta na vida cotidiana de milhões de pessoas. Os sacerdotes perdem o poder, os templos perdem a função, as escrituras perdem a autoridade. A tese de Spinoza não era apenas uma proposição metafísica escondida num livro que ninguém leria. Era uma bomba colocada nos alicerces de toda a ordem religiosa do Ocidente. É por isso que a excomunhão foi tão violenta. É por isso que as palavras foram tão extremas. Não estavam a expulsar uma herege comum. Estavam a tentar conter uma epidemia intelectual antes que ela se espalhasse. E falharam. E essa descoberta mudaria tudo. Porque Spinoza não se limitou a dizer que Deus não ama. Isso teria sido apenas destruição. Spinoza construiu, explicou o que Deus realmente é. E a resposta é tão simples quanto vertiginosa, tão clara quanto aterrorizante. Deus é a natureza. Não um ser separado que criou o mundo a partir de fora, como um artesão que fabrica uma cadeira e depois se afasta para contemplar. Não, Deus é o próprio mundo. É a totalidade infinita de tudo que existe, existiu e existirá. Cada árvore, cada pedra, cada pensamento humano, cada galáxia a girar no vazio, cada célula a dividir-se num corpo doente, cada onda a quebrar numa praia que ninguém vê. Tudo isso é uma expressão de Deus, não uma criação, uma expressão. A diferença é essencial. Uma criação implica um criador separado da obra. Uma expressão implica que a obra é o criador a manifestar-se. Como uma onda é uma expressão do oceano. A onda não é algo que o oceano decidiu criar num momento de inspiração. A onda é o oceano em movimento. Não há separação, não há dois.
E nós somos isso, modos finitos de uma substância infinita, ondas temporárias num oceano eterno. Essa ideia, Deus sive naturada, Deus, ou seja, a natureza, é o coração pulsante do sistema de Spinoza, e é precisamente por isso que um Deus assim não pode amar, porque o oceano não ama as suas ondas, não porque seja indiferente, mas porque a indiferença pressupõe alguém que poderia importar-se e escolhe não o fazer. O oceano simplesmente não tem essa capacidade, não há separação entre ele e as ondas. O amor pressupõe dois, pressupõe distância, pressupõe falta. E entre Deus e o mundo, para Spinoza, não há distância nenhuma. Nunca houve. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu e que dá a toda esta história uma dimensão humana quase insuportável. Spinoza vivia esta filosofia no corpo, literalmente, fisicamente. Depois da excomunhão, aos 23 anos, perdeu tudo. A família recusou contato, a comunidade fechou-lhe todas as portas. Os amigos de infância viraram o rosto. O sustento que vinha dos negócios familiares, a família comerciava fruta seca e outros produtos, desapareceu. Ficou só, completamente só. Mudou-se para quartos modestos nos arredores de Amsterdã, depois para Innsbruck, depois para Voorburg, finalmente para A Haia, onde viveria os últimos anos da sua vida, num quarto alugado na casa de um pintor. E escolheu ganhar a vida polindo lentes. Lentes para telescópios e microscópios, os instrumentos que estavam a revolucionar a ciência na Holanda do século XVII. Antoine van Leeuwenhoek, o pai da microbiologia, usava lentes semelhantes para descobrir o mundo invisível das bactérias a poucos quilômetros de distância. Christian Huygens, o maior físico holandês da época, correspondia-se com Spinoza sobre óptica. O trabalho era meticuloso, exigente, solitário. E há algo profundamente simbólico nessa escolha que não pode ser ignorado. Enquanto escrevia sobre a natureza da visão intelectual, sobre como a mente humana pode ver Deus através da razão pura, Spinoza passava os seus dias a moldar vidro para permitir que os olhos humanos vissem mais longe e com mais clareza. A lente era a metáfora viva da sua filosofia. Um instrumento que não acrescenta nada ao que existe, que não inventa, que não fantasia, que apenas remove as distorções, as curvaturas, as impurezas, as opacidades, para revelar o que já estava ali, sempre esteve ali, à espera de ser visto. E esse trabalho matou, lentamente, silenciosamente, o pó fino de vidro que inalava todos os dias, hora após hora, ano após ano, destruiu seus pulmões. Desenvolveu uma doença pulmonar que o consumiu ao longo de anos. Morreu a 21 de fevereiro de 1777, aos 44 anos, num quarto em Haia, com poucos bens e sem fortuna, sufocado pelo mesmo ofício que lhe dava de comer. A filosofia da clareza cobrou o preço da sua respiração. O homem que ensinou o mundo a ver mais longe morreu porque não conseguia respirar. E isso leva a uma conclusão profundamente inquietante. Porque se Deus não ama, o que acontece é a relação entre o ser humano e o divino. Spinoza não a eliminou, não a destruiu, transformou-a, inverteu-a completamente. Em vez do amor de Deus pelo homem, essa descida condescendente do infinito ao finito propôs algo radicalmente diferente: o amor intelectual do homem por Deus, aquilo a que chamou amor dei intellectualis, não o sentimento no peito, não uma devoção de joelhos, não uma submissão de olhos fechados, mas um acto de compreensão pura, um acto da mente. Amar Deus, para Spinoza, é compreender a ordem necessária da natureza, é perceber que tudo o que acontece, cada nascimento e cada morte, cada alegria e cada catástrofe, cada primavera e cada epidemia,
não é resultado de uma vontade caprichosa que decide premiar ou castigar. É resultado de uma necessidade eterna, de leis que não foram escolhidas por ninguém, porque não há ninguém separado da natureza que pudesse escolhê-las. E quando a mente humana compreende isso plenamente, quando deixa de pedir, de implorar, de esperar favores do céu, experimenta aquilo que Spinoza considerava a forma mais alta e mais rara de liberdade. A liberdade de não temer a morte, porque a morte é apenas a dissolução de um modo finito na substância infinita. Não temer o castigo, porque não há juiz. Não temer o silêncio de Deus, porque Deus nunca falou, nunca teve boca para falar, nunca teve olhos para nos ver e nunca precisou de nenhuma dessas coisas. Mas Spinoza percebeu algo que ia ainda mais fundo, algo que tocava na própria natureza humana de uma forma quase cruel. Percebeu que a maioria das pessoas não quer essa liberdade, não a deseja, foge dela. A maioria prefere um Deus que ama, mesmo que esse amor seja logicamente impossível, mesmo que seja uma projeção infantil, mesmo que seja uma mentira reconfortante, porque a alternativa é insuportável. Um universo sem amor divino é um universo onde estamos ontologicamente sozinhos. Não sozinhos no sentido romântico de uma noite sem companhia, sozinhos no sentido metafísico mais profundo que existe. Ninguém lá em cima está a cuidar de nós. Ninguém está a contar as nossas lágrimas. Ninguém está a preparar uma recompensa para o nosso sofrimento. Ninguém está a escrever o nosso nome num livro da vida. A dor não tem propósito. A injustiça não tem compensação. A morte não tem porta traseira. E essa solidão cósmica, essa nudez absoluta diante de um infinito que não sabe que existimos, é tão aterrorizante que a maioria da humanidade, ao longo de milênios, preferiu inventar um Deus com rosto, com voz, com braços para abraçar, com ouvidos para escutar preces, mesmo que isso signifique adorar uma contradição lógica, mesmo que isso signifique construir templos sobre alicerces de areia. Spinoza entendeu isso, compreendeu a necessidade humana sem a desprezar. Não escreveu com sarcasmo, não ridicularizou os crentes. Escreveu com uma espécie de compaixão geométrica, fria na forma, profunda na substância. Sabia que a verdade que tinha encontrado não era consoladora. Sabia que não podia ser vendida como salvação, mas acreditava, com uma convicção inabalável, que a dignidade humana exige que se olhe para o real tal como ele é, não tal como gostaríamos que fosse, não tal como precisamos que seja para dormir em paz. E essa ideia, nascida num quarto modesto, em Haia, escrita por um homem que mal conseguia respirar, teria consequências que Spinoza não viveu para testemunhar. Consequências que se espalharam como ondas, as suas ondas, ao longo dos séculos seguintes. 2 séculos depois da morte de Spinoza, quando perguntaram a Albert Einstein se acreditava em Deus, a resposta foi imediata e sem hesitação. Acredito no Deus de Spinoza, não num Deus que se preocupa com os destinos e as ações dos homens, não num Deus que intervém, mas num Deus que é a ordem e a harmonia de tudo que existe. Einstein viu no universo de Spinoza aquilo que a física moderna viria a confirmar com cada equação e cada experiência. Um cosmos governado por leis necessárias, onde o acaso aparente é apenas o nome que damos à nossa ignorância das causas. E não foi apenas Einstein. Hegel, o arquiteto do idealismo alemão, reconheceu em Spinoza o verdadeiro ponto de partida de toda a filosofia moderna, afirmando que ser filósofo é primeiro ser espinosista, que não se pode começar a pensar seriamente sem passar por Spinoza. Nietzsche, o demolidor de ídolos, o homem que declarou a morte de Deus, curvou-se diante de Spinoza como diante de um precursor solitário, alguém que ousou pensar para além do bem e do mal, muito antes que essa expressão fosse inventada. E já no século XXI,
O neurocientista português Antônio Damasio dedicou um livro inteiro ao encontro de Spinoza a demonstrar que a neurociência contemporânea confirma o que Spinoza intuiu há mais de 300 anos, sozinho, sem laboratórios, sem instrumentos de medição cerebral, apenas com a força bruta do pensamento, que mente e corpo não são substâncias separadas, que as emoções são inseparáveis do pensamento racional, que não existe razão pura desencarnada e que somos, no fim de contas, exatamente aquilo que Spinoza disse que éramos, natureza a pensar sobre si mesma. Mas há um paradoxo final que torna tudo isto ainda mais inquietante. Um paradoxo que Spinoza provavelmente teria apreciado pela sua elegância lógica. Spinoza não queria ser adorado, não queria discípulos, não queria fama. Em 1773, 4 anos antes de morrer, recebeu um convite para ocupar a cátedra de filosofia na Universidade de Heidelberg. Era um reconhecimento extraordinário, uma posição prestigiada, segurança financeira, respeitabilidade acadêmica. Tudo o que um intelectual marginalizado poderia desejar. Recusou, educadamente, mas sem vacilação, porque temia que a obrigação de ensinar dentro de uma instituição limitasse a sua liberdade de pensar. Preferiu continuar a polir lentes. Preferiu a obscuridade ao reconhecimento. Preferiu a pobreza à concessão. Preferiu a verdade à influência. Viveu como escreveu e morreu como viveu, sozinho, livre e coerente. E, no entanto, e este é o paradoxo que não se resolve, a sua influência tornou-se inescapável, inevitável, total. O homem que disse que Deus não pode amar tornou-se, ironicamente, um dos pensadores mais amados da história da filosofia ocidental. Não por ser consolador, não por oferecer esperança, não por prometer um paraíso, mas por ser implacavelmente, devastadoramente, corajosamente honesto. E aqui está a verdade que Spinoza nos deixou, escondida entre demonstrações geométricas e definições secas, embrulhada em proposições e escolhos que a maioria das pessoas nunca vai ler. Uma verdade que não consola, mas que liberta. Nós não precisamos de um Deus que nos ame. Precisamos de coragem para amar um Deus que não pode amar-nos de volta. Porque esse amor sem retorno, esse amor dirigido a uma natureza infinita, que não sabe o nosso nome, que não ouve as nossas preces, que não seca as nossas lágrimas, é talvez a forma mais pura e mais corajosa de amor que alguma vez foi pensada por um ser humano. Não espera nada, não pede nada, não recebe nada. É apenas isto, a mente finita, frágil, temporária e mortal, a olhar para o infinito eterno e a dizer com a voz mais silenciosa do mundo: compreendo. E nesse instante, nesse único instante de compreensão total, a diferença entre o finito e o infinito desaparece. A onda percebe que sempre foi o oceano. Sempre. Desde o início. Mas resta uma pergunta. A pergunta que Spinoza nunca respondeu diretamente. Talvez porque soubesse que a resposta não lhe pertencia. Pertencia a cada um de nós. Um Deus que não ama vale a pena ser adorado? Ou será que a própria pergunta já contém a resposta? E o que Spinoza realmente descobriu é que adoração sempre foi a palavra errada, que foi sempre a palavra errada, e que o que deveríamos fazer com o infinito não é ajoelhar-nos diante dele, nem suplicar-lhe favores, nem temer o seu castigo, mas simplesmente abrir os olhos, limpar as lentes e finalmente vê-lo tal como ele é,